Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Seja Analista de Dados. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever e ative as notificações para que você possa ser avisado sempre que a gente colocar um vídeo novo no ar. Então bora para o material dessa aula. Hoje nós estamos começando com a nossa primeira aula do módulo de visualização de dados e a gente vai estar fazendo uma breve introdução sobre a biblioteca Matplotlib. Então, vamos lá olhar para o nosso código. Vamos entender algumas etapas aí, tudo bem? Então vamos lá. Eu já estou aqui com o nosso bom e velho Pandas conhecido e trouxe um data frame extremamente simples aqui, com a coluna de categoria e o valor do produto, né? Então, tudo que a gente viu lá nas nossas aulas anteriores, a gente tinha um data frame e tudo mais, e a gente agora quer realizar a plotagem, né, de um gráfico. Eu quero visualizar o meu data frame em um gráfico. Então, estou assumindo que daqui para cima vocês sabem isso tudo, legal, a gente olhou. E se vocês não sabem, a gente tem uma playlist de pandas para fazer todo esse tratamento e eu vou deixar o link aqui em cima para que vocês possam visualizar. E aí a gente se pergunta, nossa, e agora? Como é que eu faço para plotar? E aí a gente tem uma biblioteca chamada Matplotlib e ela é uma biblioteca focada para visualização de dados. Ela é a base para quase todas as bibliotecas de visualização. Então a gente vai ver aqui nesse módulo Matplotlib e Seaborn. E o Seaborn é baseado no Matplotlib. Então a gente vai consumir essas duas bibliotecas ali. E o legal é que a gente consegue criar visualizações estáticas, animadas, interativas. Mas o principal do Matplotlib é como é fácil, com um comando simples, chamando uma função, né, chamando um método lá, se torna muito fácil a gente visualizar os nossos dados de forma gráfica. E a gente utiliza uma, uma classe ali, se eu pudesse falar, acho que é uma classe, né, do Matplotlib chamada pyplot, porque o Matplotlib ele tem um conjunto grande ali de funções e a gente quer usar o método de plotagem, que é o pyplot. Então aqui, ó, na minha célula 5, eu tenho o import matplotlib pyplot e eu dou um alias que o mercado também utiliza, né? E eu estou utilizando o alias de mercado, que é o PLT, né? Que é o do pyplot. Se você não tem o matplotlib instalado, você pode abrir uma nova linha, colocar exclamação pip, o comando install e colocar matplotlib. E o que ele vai fazer simplesmente é realizar a instalação para você da biblioteca. Eu já tenho o Matplotlib instalado, então eu não preciso instalar. Mas se eu clicar aqui para executar, ele vai falar, ó, você já tem os requerimentos necessários para estar utilizando o Matplotlib. Se você não tem, você pode fazer a instalação dessa forma. Tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, ó, é importar essa biblioteca para que a gente tenha essa propriedade ali em memória. Eu, Lucas, eu vejo duas grandes divisões no Matplotlib. A primeira é quando você tem conjuntos de dados distintos de formas separadas e você quer plotar eles. E a segunda é quando você tem um data frame e em cima desse data frame você quer criar uma visualização. Então, o Matplotlib eu vejo que ele tem essas duas abordagens. É uma visão minha exclusiva, mas eu vejo que ele tem essas duas possibilidades, onde você pega uma lista, um dicionário, e você quer falar, ó, meu eixo X é esse, meu eixo Y é esse daqui, e agora eu quero criar um gráfico com esses meus eixos aqui. Ou eu posso chegar e falar, ó, eu tenho esse data frame, eu quero criar, baseado nas minhas colunas, um gráfico. Então, o que a gente vai falar aqui é sobre esse modelo que o Pandas tem, onde eu tenho um data frame, eu quero passar o eixo X e o eixo Y, né? E quero plotar isso aí num gráfico, tudo bem? Então vamos lá. Aqui na minha célula, eu trouxe um padrão que vocês vão ver bastante no que vocês pesquisarem. Porque o que o Matplotlib faz, ó, é criar uma figura, né? Ele cria
uma figura. Deixa eu limpar aqui para que vocês possam ver. Ele vai criar uma figura. Deixa eu deixar essa linha aqui executada. Aqui, ó. O que ele faz é criar uma figura quando a gente chama esse método subplot. E ele entende que ó, você vai ter uma figura, e claro, é isso que nós demos o nome, e a variável AX é onde a gente vai estar adicionando as interações aqui nesse gráfico. Então eu vou estar adicionando uma linha, vou estar adicionando uma coluna, barras, adicionar título, legenda. Eu vou estar trabalhando com toda essa propriedade. Isso aqui é quando a gente quer criar ali da forma manual, onde eu tenho todos esses objetos separados. E aqui a gente consegue ver isso que eu estou comentando com vocês. Então eu tenho essa minha figura aqui, né? E eu tenho essas minhas, que chamam de axes, né? Que a gente pode até estar vendo aqui um pouquinho da explicação que ele passa e tudo mais. E eu uso o método plot, e eu passo aqui, ó. Eu passo o eixo X, passo o eixo Y, e eu coloquei um marcador aqui só para que a gente pudesse ver onde estão os pontos. Então o eixo X, ó, 10, 20, 30, está aqui, ó, o 10, o 20 e o 30, e eu passo o eixo Y ó, com 50, 110 e 80. E esses pontos é onde essas linhas né, têm uma intersecção, onde o 10 encontra o 50, onde o 20 encontra o 110 e aonde o 30 encontra o 80 é onde tem essas bolinhas, tudo bem? Mas não é isso que a gente quer, né? Você até pode ir lá olhar a documentação e trabalhar dessa forma, mas aqui nessa jornada, o que a gente está fazendo, a gente quer pegar um data frame e plotar. Então vamos olhar como a gente faz isso e como é fácil. Só que antes disso, eu trouxe né, uma imagem e eu deixei aqui explicando um pouquinho mais. Tem um guia de uso do Matplotlib e eu recomendo a todos vocês que acessem esse link e vejam essa documentação que tem lá, que ela é muito branda e vai ajudar vocês a entender esse passo a passo, tudo bem? Então, ó, essa imagem aqui eu peguei direto do Matplotlib e ele explica tudo que a gente consegue estar trabalhando nessa figura que nós estamos conversando aqui. Então, ó, a gente consegue trabalhar com o título, com a legenda, com a linha que a gente quer plotar, com o line plot, com o grid de fundo. Então, como eu quero tá trabalhando com esse grid, com os marcadores que nós vimos ali em cima, como eu quero denominar o nome do eixo Y, como eu quero denominar o nome do eixo X, o que eu quero realizar com a figura. Então, dá para a gente trabalhar com um conjunto de fatores gigantescos. E se eu fosse aqui detalhar cada um desses, ficariam vídeos enormes. Então, a minha função agora aqui é passar para vocês o simples, o básico, e quando vocês quiserem evoluir, vocês podem ir lá, olhar essa documentação e falar, poxa, agora eu tenho uma necessidade diferente, tá bom? Mas aqui é só para que vocês possam ter noção da capacidade e do quanto essa biblioteca ela é interessante, tá bom? Então, ó, a gente vai criar o nosso primeiro gráfico de barras baseado naquele data frame que a gente viu aqui em cima, que ele tinha duas colunas, a categoria e o valor. E a gente vai usar um método chamado plot. E ele está amarrado diretamente ao data frame junto com o matplotlib. Então a gente vai ter um data frame pandas e a gente vai acessar esse método chamado plot. Esse método plot ele tem algumas propriedades dentro dele que a gente pode trabalhar e vocês podem acessar todos eles diretamente aqui por esse link. Vocês podem clicar e vai abrir a página da documentação. E eu trouxe os principais que a gente utiliza, né? Que é o data. Então ele quer saber qual é o conjunto de dados que você vai trabalhar, o eixo X, o eixo Y. E um ponto que eu acho bem legal desse método é a propriedade chamada kind. E ele quer saber qual é o tipo de gráfico que você quer trabalhar. Então, ele te dá algumas opções, né? Que ele tem o método de linha, o método de barras horizontal, histograma, boxplot, aquele gráfico de densidade, área,
o gráfico de torta, o scatter plot e o hexabeam plot. Então, a gente aqui, com um simples método, né, a gente consegue fornecer alguns parâmetros e receber o nosso gráfico ali de volta. Ah, e um último ponto aqui que eu esqueci, perdão, é o fig size, que a gente consegue definir o tamanho ali da imagem, tá bom? Então, ó, eu peguei aqui o meu data frame, que já estava lá, denominado lá em cima com o nome de df, e eu puxei esse método .plot. E aqui ó, eu passei três propriedades. Eu passei o kind, que seria do tipo bar, então eu quero um gráfico de barras. Passei o eixo x, falando que ó, no eixo x vão ser as minhas categorias. E passei para ele o meu eixo y, falando aqui ó, no meu eixo y eu quero o valor do produto. Então ele cria para nós um gráfico direto e reto, onde a gente tem a categoria, e como vocês podem ver, são as categorias que a gente tinha lá em cima, e a gente tem aqui os nossos valores, né? Então a gente tem lá 80, 90, 100, 80, 90. Que foi o que eu defini para que a gente pudesse só estar visualizando. Perdão, aqui é 80 e aqui é 90. Fui eu que defini só para que a gente pudesse estar fazendo um gráfico ali de uma forma bem simples. E quando a gente olha para esse gráfico, a gente começa a querer editar algumas propriedades, né? Como a gente quer editar os nossos labels aqui no eixo X, quando a gente quer editar o nome do nosso eixo X, colocar o nome do eixo Y, né? Mudar a cor, mudar o tamanho da figura. Então essas propriedades a gente pode alterar para todos os gráficos que a gente for trabalhar, a gente aprende uma vez e replica para os demais. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu gosto de trabalhar é o tamanho da figura, dado o gráfico que eu tenho. Às vezes eu posso ter um gráfico menor, um gráfico maior. Então eu gosto muito de trabalhar, e aí você vai encontrar a sua melhor forma, de trabalhar com um gráfico de 18 por 5, 18 por 6, porque ele fica num tamanho interessante de ser visto. E quando eu preciso levar isso para uma apresentação e exportar, ele fica num tamanho ideal para que eu possa colocar num PPT e fazer essa apresentação e o gráfico não fique estourado. Não fica aquele gráfico pequenininho e a pessoa fica tendo que está ali, o que está escrito. Então, uma propriedade bem interessante é a propriedade fig size, e ela define o tamanho do gráfico. E aonde que eu acho que ela fica interessante, né? A gente tem um gráfico ali muito legal, bem, né? Uma visualização boa de se ver, né? Quando você coloca ali, fica uma visualização bem interessante. Uma outra propriedade que a gente mexe bastante é a propriedade color, né? Poxa, a minha empresa, ela não segue o padrão azul, né? Ela segue o padrão verde. Meu concorrente trabalha com azul. Super tranquilo, você pode vir aqui e definir as cores que você deseja. O Matplotlib, ele tem uma paleta de cores gigantescas. Vocês também podem acessar na internet essas paletas de cores, mas os principais nomes de cores vocês podem vir aqui e digitar que ele aceita. Eu coloquei a opção verde, né? O canal ele trabalha com verde e preto, então eu coloquei aqui a opção verde. Mas se você vir aqui e digitar alguma outra cor, ele vai trazer para você super tranquilo. E aqui você pode alterar para as propriedades que você deseja sem nenhum problema. Tá bom? E aqui você está gerando os seus gráficos. E um outro ponto que é legal a gente falar é o nosso eixo X aqui, a gente pode alterar a forma com a rotação dele, né? E aqui é legal a gente colocar essa rotação para que ela fique com zero, já que esse nome não é muito grande, então ele fica ali retinho, fica bonitão, para que a gente possa visualizar. E a gente também consegue setar algumas outras propriedades. Essas propriedades poderiam ser adicionadas aqui dentro, mas eu adicionei fora por uma questão estética minha, eu prefiro, mas a gente também pode colocar aqui dentro. Eu uso, ó, agora o que eu fiz?
eu coloquei a minha plotagem para uma variável e eu falo, ó, eu quero setar um título para o meu gráfico, quero setar um nome para o meu eixo X, quero setar um nome para o meu eixo Y e, por favor, exibe essa figura aqui para mim. E agora, olha que legal. A gente tem aqui ó, um título chamado valor de vendas versus categoria. Eu estou explicando o que é o eixo Y, que é valor de venda. Eu tenho o eixo X sendo explicado, que são as categorias. E o título traz essa menção a isso tudo. E a minha legenda falando, ó, esses valores aqui fazem referência ao valor do produto. E aqui a gente tem um gráfico muito interessante de ser trabalhado. Eu estou aqui com o Visual Studio Code e a gente consegue vir aqui ó, e clicar nessa opção de salvar a figura. Mas você também pode usar essa opção. PLT é da nossa biblioteca, né, do PyPlot. E a gente usa esse método chamado savefig. E eu dei o nome aqui de teste.png. E o que ele faz? Ele persiste essa sua imagem na sua máquina. Se a gente executar aqui, ó, ele vai persistir e essa imagem está aqui, ó, teste.png, e a gente tem o nosso gráfico pronto para que a gente possa levar isso para uma apresentação, enviar para alguém, enfim, para que a gente possa trabalhar com essa imagem exportada. Então esse método, né, é bem interessante para que a gente possa exportar. Gente, para essa primeira aula, era esse conceito simples e básico que eu queria passar para vocês, introdutório. E na próxima aula, a gente vai vir falar sobre como pegar dados reais e realizar plotagem de dados, né? Aqui a gente plotou com um data frame extremamente simples, para que a gente pudesse trabalhar com ele. E agora a minha ideia é que a gente pegue dados reais e construa um segundo gráfico trabalhando com o Matplotlib. O vídeo está ficando grande, eu vou acabar por aqui e eu vejo vocês na próxima aula para que a gente possa falar como pegar dados reais e continuar utilizando o DataFrame para plotar isso tudo, tudo bem? Eu agradeço vocês e se vocês gostaram desse vídeo, deixe o joinha aqui e comente se isso foi útil para vocês em algum momento ou não. E eu agradeço bastante o engajamento de vocês. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula.